33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. Os livros de Lucas e Atos, a base da doutrina pentecostal. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. É uma honra e um prazer estar me dirigindo a você que tem sido usado por Deus no Ministério do Ensino, mais particularmente na classe de jovens. E nós, nesse trimestre, estamos abordando questões relacionadas à doutrina pentecostal. Nosso trimestre, O Vento Sopra Onde Quer. E nesta lição de número 3, vamos abordar os livros de Lucas e Atos como a base do movimento pentecostal. Nós devemos deixar claro aqui que muitas perguntas são feitas sobre os pentecostais, como por exemplo, será que os chamados pentecostais que veem a manifestação dos dons, falam em línguas, acreditam no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, será que eles possuem algum respaldo nas Sagradas Escrituras para apresentarem dessa forma, com esse viés, esse ensinamento teológico? Nós, naturalmente, vamos nos referir aos livros de Lucas e ao livro de Atos dos Apóstolos, escrito também por Lucas, não é? Lucas o evangelista e Lucas o historiador, para respaldar aquilo que nós estamos chamando a atenção como sendo necessários ao entendimento correto do chamado movimento pentecostal. Para que os irmãos, por exemplo, tenham essa ideia, os pentecostais, o pentecostalismo tem sim sua origem nas Sagradas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, o profeta Joel, usado por Deus, deixa claro, falando em nome de Deus, do meu espírito derramarei sobre toda carne, sobre os filhos e filhas e também até sobre os servos e servas, estes também seriam alcançados pela promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus não exclui nem mesmo as pessoas que pertenciam naquele momento, naquele contexto social, a uma outra esfera da sociedade. Havia as pessoas livres, mas havia também as pessoas que estavam servindo como escravos, como servos. Mesmo essas pessoas seriam alcançados pelo mover de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo revestimento de poder, pelo enchimento do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Então, o pentecostalismo vai ter sim por base no Antigo Testamento o livro de Joel. No Novo Testamento vamos ter ali o Evangelho de Lucas, em que nós vemos de forma muito clara e concreta o Espírito Santo de Deus agindo no ministério de Jesus. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo ali está, o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado, o Espírito acompanha Jesus ali, revelando-lhe coisas sobre os seus acusadores. O Espírito Santo de Deus está movendo e acompanhando Jesus ao longo de todo o seu ministério. Só para vocês terem uma ideia, mesmo quando nós estamos nos referindo a questões de práticas pentecostais como a oração, nós vamos ver que Lucas começa o seu evangelho com uma resposta de oração, não é? A Bíblia não diz, por exemplo, qual era a oração de Zacarias, quando ele entra no templo e vai oficiar ali o seu trabalho sacerdotal, ele vê um anjo de Deus ali falando com ele, e aquele anjo diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Observe que Lucas ele faz um registro e começa ali o seu evangelho, deixando claro a prática da oração, tá? É uma prática que crentes pentecostais têm adotado nas suas liturgias, na sua devoção
pessoal. Lucas também, como um narrador, ele vai se preocupar com a salvação sendo trazida a grupos que naquela época estavam um pouco à margem da sociedade, mulheres, crianças. O próprio Zaqueu, que era um publicano, um coletor de impostos, um fiscal do governo, ele foi alcançado pela salvação. Também Lucas vai trazer esse cenário para que nós possamos entender também que o plano de Deus não está restrito ao grupo dos judeus, mas também alcança o grupo dos gentios. Isso no livro de Lucas. Quando passamos para o livro de Atos, nós vamos ver que em Atos 2 há o cumprimento da promessa de Joel ali no cenáculo para aqueles homens e mulheres que estavam aguardando o revestimento de poder por ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Diga-se isso de passagem. Então, nós como crentes pentecostais não acreditamos que o batismo com o Espírito Santo tenha um caráter de fazer uma distinção entre quem é mais santo ou quem não é, quem tem mais espiritualidade ou quem não tem. O batismo com o Espírito Santo tem um caráter de revestimento para testemunhar, tá? Foi isso que Jesus deixou claro quando ele mencionou aos seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, tá certo? Então, esse é um princípio que nós temos aí em relação ao que nós entendemos ser os livros de Lucas e Atos como sendo a base do movimento pentecostal. Ainda em Atos você vai ver que o Espírito Santo de Deus, ele se apropria de pessoas, ele move pessoas ali para serem usadas por Deus para testemunhar. É o caso, por exemplo, de Estevão, quando a Bíblia diz que Estevão estava debatendo sobre Jesus com seus acusadores, e aqueles homens que estavam debatendo com o Estevão, eles não conseguiam suportar o espírito com o qual Estevão estava falando, porque ele estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus e ele se tornou depois o primeiro mártir. É o Espírito de Deus que vai fazer com que o apóstolo Paulo se envolva especificamente no ministério. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que Paulo se dirija a determinado lugar. É o Espírito Santo de Deus que vai impedir que Paulo se dirija a um outro local. Então, é o Espírito de Deus também que vai fazer com que haja profecias no livro de Atos. É o Espírito Santo de Deus, por exemplo, que revela ao apóstolo Pedro que Ananias e Safira estavam trazendo uma oferta que não era adequada, e foi o Espírito Santo de Deus que disse a Pedro que Satanás tinha enchido o coração de Ananias, e foi o Espírito de Deus que julgou Ananias e sua mulher Safira por trazerem uma oferta mentirosa, ou por pelo menos tentar envolver aquele momento da contribuição com uma auréola de mentiras, né? É o Espírito Santo de Deus que está agindo ali, não é? Como eu disse na nossa primeira aula, a igreja nasceu pentecostal, a igreja nasceu cheia do poder de Deus. A igreja teve dificuldades no início, como qualquer outra instituição que está crescendo, se ajustando, acertando, mas uma coisa era certa: apesar das dificuldades, da perseguição, o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, impulsionando-os por meio do seu Espírito Santo. E é justamente a pessoa do Espírito Santo que vai fazer a grande diferença na narrativa de Lucas, não é? E aí entra a questão: muitas pessoas, quando ouvem que Jesus está batizando com o Espírito Santo, salvando pessoas, curando enfermos, libertando pessoas oprimidas por Satanás, elas começam a colocar em xeque esses eventos, essas narrativas. Mas observe que Lucas, quando ele vai escrever o seu Evangelho e o Atos dos Apóstolos, que para mim particularmente tem um caráter muito mais de revelação, porque o livro de Atos não é meramente um livro histórico, é um livro que traz também teologia. Eu acabei de dizer as várias formas como o Espírito Santo agia por meio de Jesus, e especificamente em Atos dos discípulos, e isso nos mostra uma teologia muito bem fundamentada por Lucas, que se baseou boa parte daquilo que ele escreveu em testemunhos de pessoas que presenciaram os fatos. Há outras narrativas no livro de Lucas em que Lucas é um dos protagonistas dos acontecimentos, mas muito do que Lucas escreveu, ele dependeu de pessoas que presenciaram os fatos, que viram as coisas acontecendo. E aí entra a questão: o testemunho para Lucas tem uma importância muito grande, porque é por meio do testemunho que ele vai relatar as experiências não apenas de Jesus, mas também dos discípulos de Jesus. Então nós cremos também que o testemunho faz uma diferença, não é? Você ter a capacidade, como crente pentecostal, de poder
trazer um testemunho adequado, um testemunho verdadeiro, isso precisa fazer uma diferença muito grande na minha vida e na sua vida. Então, nós também temos no Novo Testamento a primeira carta aos Coríntios, em que Paulo menciona questões relacionadas a ocorrências na igreja em Corinto, que tinha ali diversas manifestações espirituais, tanto que os grandes capítulos na Bíblia Sagrada que falam sobre os dons espirituais estão ali em Coríntios, não é? Tanto em 1 Coríntios capítulo 12, quanto em 1 Coríntios capítulo 14, e esses temas serão vistos nas próximas aulas e nós vamos poder aí trazer um pouco mais de explicações e aplicações para a sua aula. Então, nós desejamos que Deus abençoe grandemente o seu ministério. Lembre-se de mostrar que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles são efetivamente a base da doutrina pentecostal sobre a manifestação dos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, e que esses eventos não ficaram restritos aos dias dos apóstolos, estão hoje ocorrendo porque a igreja está sendo edificada por meio da atuação do seu Espírito Santo de Deus na vida de pessoas comuns como eu e você. Que Deus abençoe a sua lição, Deus abençoe o seu ministério. CPAD, a editora da Escola Dominical.